Após as denúncias do senhor John Textor, muito tem sido falado sobre o sistema de análise de imagens baseado em inteligência artificial, em termos de sua capacidade de detectar jogadas suspeitas. Qual a sua experiência com esse tipo de sistema? O senhor acha que esse é um caminho válido para detectar esse tipo de fraude? Olha, eu sou relator Romário, presidente Cajuru, eu sou a favor sempre da ciência, né, da questão dos instrumentos que apoiem a decisão de um gestor. Mas também acho que nós temos que ter preocupação quando você coloca dentro de uma inteligência artificial, que são dados subjetivos, na maioria das vezes, a reputação de algum profissional, seja ele qual for. E eu não conheço esse relatório, embora eu acredito que possa ajudar sempre no sentido de trazer um norte para o gestor. E pode ser útil, conforme foi a apresentação desse relatório nessa mesa. Mas também tenho a preocupação de subjugar, de prejulgar, através de um número subjetivo de avaliação, tantos passos errados, postura de um atleta, colocar esse atleta em suspeito, porque, na verdade, como você, relator, foi um grande atleta, o atleta, na verdade, ele tem uma vida já de dificuldade desde o seu início. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que eu gostaria de ter é que esse relatório fosse aprofundado, e está sendo nessa casa, para que a gente não pudesse permitir. Eu fiquei sabendo pela mídia, não conheço esse relatório, não conheço o teor, e soube na mídia. E vou me estender até um pouco. Esse relatório trouxe o São Paulo, depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, e nós estávamos numa ressaca de vitória, e fomos jogar com o adversário, né? Não falo inimigo, adversário, e perdemos de 5-0, num jogo que estava 3-0, com um jogador a menos, a coisa desandou. A rivalidade de um Fla-Flu, de um Vasco e Flamengo, ou de um São Paulo e Palmeiras, ela não permite, no meu raciocínio, que possa haver, de repente, uma atuação de um profissional. A gente presume sempre a inocência. Esse é um comportamento que eu tenho. E, nesse caso, eu conheço os meus atletas, mas também não vou nunca abdicar de que uma apuração deve avançar. Se uma apuração avançar e mostrar uma culpa efetiva de qualquer funcionário que seja, nós temos que ser muito firmes nisso. Por isso eu reitero, porque é uma coisa que eu vim aqui com muita satisfação. Eu não vim aqui dizendo, puxa vida, minha agenda, eu vou ter jogo amanhã, e sempre jogo é dia difícil, pré-jogo, mas venho aqui no sentido de que a gente tem esperança pelos homens que compõem a comissão. O senador Girão também compõe, eu gosto muito dele, não está aqui, eu não vi ele ainda, mas acredito que os dois lados devem ser medidos, porque não só a questão da punição se houver o problema, mas também da punição quando você leva à tona uma questão que envolve pessoas. Poxa vida, o Textor, que é uma pessoa que eu conheci no primeiro momento, sempre tive um respeito muito grande, achei uma esperança, e acho ainda uma esperança importante para o futebol brasileiro, um investidor do tamanho dele. Mas eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele tomou uma virada histórica do Palmeiras, ganhando de 4-1, não lembro, perdeu o pênalti. É muitas vezes irresponsável, sem prejuízo de ter que apurar, você fazer um juízo de valor. Olha, aquele jogador teve 80% de passe errado. Isso não significa que ele está envolvido, mas deve-se apurar. Há indícios? São indícios, então deve-se apurar. Mas eu acho também que a responsabilidade deve ser medida no que a gente fala, no que a gente coloca. Um pai de família, um cara que tem uma vida, e o jogador de futebol tem uma vida, muita gente só vê o sucesso, quanto ele ganhou, quanto ele ganha no contrato, mas ele não tem vida social, ele concentra, ele viaja, ele é cobrado, as redes sociais hoje massacram. Então nós temos que ter um cuidado. Isso sem prejuízo de uma apuração profunda, como nós estamos fazendo aqui. Eu tomei esse conhecimento, presidente, pela mídia, tenho pelo texto no respeito, nada contra, mas eu fiquei surpreendido. Eu disse, olha, eu não faria isso. Talvez eu levaria, se eu tivesse algum indício de algum estudo, nos órgãos competentes, mas eu não faria um juízo de valor colocando uma possibilidade de um delito, de uma fraude, em cima de pessoas que são profissionais. Presidente, juridicamente, o senhor tomou alguma providência quando ele fez a denúncia clara e pública sobre o jogo Palmeiras 5, São Paulo 0 pela Série A do Brasileirão? Presidente Cajuru, essas imagens me machucam. 5-0. E eu estava no estádio, não é? E nós vimos de uma conquista histórica. O São Paulo nunca tinha ganho a Copa do Brasil na sua história.
E nós sabemos que o futebol, depois de uma grande conquista, há um relaxamento. 15 minutos, tomamos o primeiro gol, um jogador a menos, etc. E foi um momento de inconformismo que eu vi os próprios atletas no vestiário. Inclusive, o que o Romário conhece bem, essas coisas de vestiário, um brigando com o outro. Você foi expulso, você deu mole e tal. A rivalidade é muito grande. Me surpreendeu. Eu já tomei de 5 do São Paulo. Vou dizer, não era comum quando você jogava, não era. E aí, presidente, aquele inconformismo. Quando veio a declaração do John Textor, nós pedimos apenas para que ele provasse o que ele falou. Porque eu não conheço o relatório, eu não sei nem o nome, como que é o nome dele? Good Games. Good Games, eu não sei, né? Eu não conheço. Então, quando ele veio, eu até falei, Textor, fala comigo, né? Porque nós vamos ter interesse se houve algum deslize, etc. Então, a única medida jurídica foi interpelá-lo no sentido que ele prove. E acho que é o que nós vamos exigir. Ou senão ele se retrate de forma cabal. Não foi isso que eu quis dizer, etc. Até porque os atletas ficaram muito chateados. E eu conversei com todos eles logo depois. Então, a minha medida foi, no sentido interno de entender o que estava acontecendo, não conhecia o relatório, e disse a ele, você tem que provar. E acho que é isso que ele está tentando fazer. Vamos aguardar. Se tiver prova e se tiver alguém culpado, será punido. Mas eu, preliminarmente, presumindo a justiça, a inocência das pessoas, conhecendo o caráter dos meus atletas, eu, no primeiro momento, o poder da dúvida existe, mas eu acredito neles. E também quero crer que o Textor, nessa casa, já encaminhou o relatório e que deve ser apurado. Agora, nada de muito subjetivo. Se for subjetivo, é algo que vai ensejar a ele outros problemas, que eu não estou aqui para colocar, mas que, claro, ninguém pode ficar impune, acusar um vizinho, acusar um mecânico, um eletricista, de um problema que não seja aprovado. Essa é a minha preocupação, foi essa medida. Então, nós interpelamos, sim, para que ele faça essa prova cabal de tudo que ele afirmou. Presidente, eu vendo os lances aqui, primeiro vamos fazer algumas colocações. Campo sintético, que é uma desigualdade. O futebol brasileiro tem que ter padrão de gramado. Futebol brasileiro vai ter grama sintética também? Tá, então todos vão ser iguais. Essa bola corre mais, a bola passou longe do goleiro, essa que foi cruzada, né? As outras não tinha a menor chance dele pegar. Então, eu vejo com total normalidade. O que foi anormal é perder de 5, que nos deixou nervoso. Você chega no vestiário, né? Então é melhor falar, vamos falar amanhã, porque hoje não deu certo. E foi um dia muito feliz do Palmeiras, um dia muito feliz. E o São Paulo vinha de uma conquista, etc. Então eu não vejo, olhando aí, uma bola no ângulo, outra bola cruzada, passou longe do goleiro, campo sintético, que a bola corre. Eu não acredito. Seria bom passar os lances do Botafogo e Palmeiras. Ele estava ganhando de 4-1, teve um pênalti que o jogador do Botafogo perdeu. Será que ele foi displicente? Eu não faria isso. Não faria isso porque o futebol é isso mesmo. O Zico foi um dos maiores jogadores do mundo, perdeu um pênalti contra a França. Já imaginou? Eu estava lá pelo SBT. Você estava lá, eu sei. E o Teleira até... Você já imaginou aquilo ser objeto de discussão que o Zico estivesse a posse naquela época? Então, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Mas eu avalio e tudo deve ser apurado, de novo. Mas essas imagens foi uma infelicidade do nosso time. O que nesse Palmeiras 5, São Paulo 0, Série A, Brasileirão? Que houve corpo mole por parte de alguns jogadores do São Paulo. Como é que você prova que houve corpo mole, presidente Júlio Casares? Aliás, presidente Cajuru, essa é a conversa até boa, porque é o que se fala na torcida, nos bares. Corpo mole, esse cara entregou, mas nós que estamos no produto futebol, sabemos que isso não existe, é uma subjetividade. Como falar, o Ronaldo foi escalado em 98 contra a França, não devia. Gente, esse é o futebol, é o folclore do futebol. E eu queria aproveitar essa colocação do presidente Cajuru. Quando a gente fala de justiça, senador Chico Rodrigues e os meus amigos estão aqui, eu me lembro, eu não era nascido, em 50 foi a maior comoção de pessimismo por causa de um gol que o Barbosa levou. O Barbosa foi condenado publicamente até hoje. Ele entregou, ele queria entregar aquele gol, foi um frango, o Barbosa. Tinha gente até que falava, o Barbosa, olha, não sei o quê. Então é muito leviano. Acabaram com a vida dele. Acabaram com a vida dele. Eu dele. chamo isso de crime morte social. Morte social. Acabou a vida dele, acabou a família, etc. Então, essa é a minha preocupação. Então, falar corpo mole, eu apenas para raciocínio, imagina um gestor brasileiro que estivesse trabalhando nos Estados Unidos, contratasse uma Good Games lá, e num time da NFL fizesse uma afirmação dessa,
Como esse brasileiro seria tratado? Exatamente. Como esse brasileiro seria tratado? Então nós temos que entender, embora ele é um investidor estrangeiro, que temos que ter o maior respeito por ele, que temos que tomar cuidado com a afirmação aos brasileiros, que hoje ainda não tem o melhor futebol do Brasil, novamente, mas tem no histórico as maiores conquistas. Eu agora vou chefiar a delegação da seleção brasileira, fiquei surpreendido, fiquei feliz, mas eu também não vou lá como figurante, porque eu não vou lá para quadro na parede. Eu quero, com o Dorival, que é uma pessoa que eu conheço, fazer de tudo para que a gente consiga a Copa América. Trabalhando, fazendo planejamento. Então, presidente Cajuru, o corpo mole é uma irresponsabilidade afirmar isso. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, senadores fazem corpo mole para aprovar. O que vocês estão fazendo aqui trabalhando? Muitas pessoas não conseguem chegar. E tem aquelas pessoas que só falam mal do senador, do parlamentar. Eu vou falar que ele está fazendo corpo mole, porque às vezes ele está em comissão, às vezes ele está fora, trabalhando. Às vezes ele está na sua base em Goiás ou em Santa Catarina, trabalhando. Mas o julgamento é que pode atrapalhar a vida da gente. Então, corpo mole, me desculpe, John Textor, que você pode fazer isso com os seus funcionários. Com os jogadores do São Paulo, eu não admito. O Rafael é um goleiro de seleção brasileira, a bola passou longe dele. Afirmar tal coisa, um profissional como ele, que é da seleção brasileira, hoje vai viajar, é no mínimo irresponsável.